Novembro Azul é um mês de conscientização e combate ao câncer de próstata e também um incentivo para que os homens cuidem mais da própria saúde. E sobre a importância da prevenção e como está a estrutura hoje para atender essas pessoas, nós vamos conversar neste programa Dourados em Foco com dois convidados. O médico urologista, Dr. Eduardo Jerônimo. Seja bem-vindo, doutor. Boa tarde, obrigado. Vereador Olavo Su, que é nosso outro convidado, que é vice-presidente da Comissão Permanente de Saúde aqui da Casa de Lei. Seja bem-vindo ao Dourados em Foco, vereador. Obrigado, é um prazer estar participando aqui com vocês. Doutor, para o senhor primeiro, qual que é a importância do Novembro Azul na sua visão? Ele tem, ao longo desses muitos anos, trazido resultado prático? O que vocês percebem ali na lida direta com esses pacientes? Sim, o Novembro Azul é vamos dizer assim, é importante porque isso ajuda a conscientizar a população, né, os homens, da importância do diagnóstico precoce do câncer de próstata, né? O câncer de próstata, ele tem sintomatologias muito poucos sintomas. E esse exame de rotina que o homem faz anualmente é importante para nós termos o diagnóstico precoce, tá? Então isso ajuda muito no diagnóstico, melhora muito o tratamento para esses homens que são diagnosticados precocemente, entendeu? Com maior chance de cura. Então esse Novembro Azul é muito importante para conscientizar todos os homens, que eu acho que é muito válido essa campanha. Ainda hoje existe algum preconceito com relação aos exames relacionados a essa doença? O senhor vê que isso vem sendo quebrado ao longo do tempo? Existem outros tipos de formas de diagnóstico hoje? Como que o senhor vê essa questão? Sim, o preconceito vem diminuindo, com certeza. Acho que todos os homens já estão mais conscientes da necessidade de fazer o exame, principalmente o toque retal, que tem um certo preconceito. Geralmente o exame de rotina é associado ao toque retal mais, o PSA, o exame de sangue, é importante. Hoje existem outros exames que também vêm complementar, não substituir, isso é importante enfatizar. Porque o pessoal fala, tem algum exame que eu vou trocar o toque? Não funciona assim, mas existem exames que complementam o diagnóstico, como ressonância de próstatas, alguns exames mais novos, né? Não novos assim, mas vamos dizer assim, estão mais fáceis, tem mais acesso hoje em dia, que facilitam o diagnóstico do câncer de próstata. Vereador, nessa questão da conscientização, a Câmara tem um trabalho importante de levar essas mensagens através de projetos e de eventos. Queria que o senhor falasse sobre esse papel do Legislativo Municipal para levar uma mensagem de conscientização mesmo para a população. Sim, para as pessoas que nos assistem, primeiramente agradecer o Dr. Eduardo Jerônimo por vir aqui fazer esse bate-papo com a gente, né? E eu queria aproveitar aqui para parabenizar. O doutor deve saber aí, muitas unidades de saúde fazem um trabalho também, né? Nesse mês de novembro, principalmente nos distritos também eu sempre tenho participado, como já participamos aí desse Outubro Rosa, né? Então quero aproveitar e parabenizar esse pessoal aí das unidades de saúde, os profissionais de saúde que têm feito um trabalho tanto no Outubro Rosa como no Novembro Azul todos os anos. O senhor mencionou algo importante, né, que é o acesso a esse tipo de exames para toda a população. Doutor, eu queria saber qual que é a importância de se ter esse amplo acesso mesmo, né, das pessoas de qualquer classe social, né, qualquer poder aquisitivo, poder ter acesso a esses exames. O que isso impacta na saúde pública, que é algo muito caro aqui para a Câmara de Vereadores, né, mas também para a rede particular. Como que o senhor enxerga isso? Hoje existe essa estrutura? Tem, sim. Eu já pegando um gancho da fala do vereador, que nesse mês de novembro faz mesmo campanhas, né? E aí abrange vamos dizer, esses exames para a população, toda a população masculina, eles vão atrás de fazer esses exames, principalmente o PSA, exame de sangue, e quando tem uma alteração, é encaminhado para um especialista, que existe hoje na rede municipal de saúde, existe o PAN, o pronto atendimento médico especializado aqui, que tem urologista, que aí ele vai avaliar esse exame, se tem necessidade de novos exames para ver se é ou não câncer de próstata, entendeu? Isso é importante. E igual você falou sobre os custos, né, que é, na verdade, essa doença, se for diagnosticada precocemente, o custo de tratamento, claro, vai ser menor. E não só falar em custo, mas vamos falar em paciente. O paciente tem uma grande chance de cura, de ter uma qualidade de vida muito melhor. O câncer de fase inicial tem grande chance de ele ter cura, mais de 90% de cura.
através de cirurgias ou radioterapia, se o paciente não pode fazer cirurgia, entendeu? E não ter tratamentos mais invasivos ou, vamos dizer assim, com mais efeitos colaterais, como quimioterapia, bloqueio hormonal, algumas coisas a mais. Então, essa divulgação é importante até para nós conseguirmos fazer esse diagnóstico precocemente. E hoje, assim, a gente tem uma dúvida, a gente ouve mais falar sobre câncer e vê mais pessoas diagnosticadas. Isso é reflexo da busca por exames ou realmente os casos estão aumentando, por exemplo, nesse caso do câncer de próstata? O que o senhor percebe na prática? Não, isso aí é reflexo das campanhas. Eu acho que esse é importante, esse reflexo das campanhas, que faz o diagnóstico mais abrangente, consegue fazer mais diagnóstico. Não que esteja aumentando o número de câncer na população geral, mas sim que o diagnóstico está sendo feito mais precocemente, abrangendo mais uma população, diminuindo o preconceito que você mesmo está falando. O vereador falou das campanhas em PANS, em UBS, ajudando, então consegue-se fazer o diagnóstico. Antigamente, vamos dizer assim, o diagnóstico era precoce ou muitas vezes a pessoa não tinha acesso e não tinha um diagnóstico que nem tratava, né? Então, hoje em dia, eu acho que não é aumento da doença, eu acho que a gente está melhorando o diagnóstico. Vereador, o papel, né, do parlamentar também é a fiscalização, né, acompanhar o funcionamento dessas instituições, desses órgãos públicos que trabalham no dia a dia o atendimento aos pacientes e a prevenção. Queria que o senhor explicasse esse papel do vereador e como que a casa pode estar aberta para a população caso ela tenha algum tipo de dificuldade de acesso a serviços. Sim, a casa está de portas abertas para a população, né? Inclusive o nosso gabinete, nós temos sempre fazendo visitas e eu sempre falo bastante dos distritos, que eu sou mais ligado aos distritos, embora a gente vai nas UBS aqui da cidade também, mas tem um trabalho mais eficaz e até somos mais procurados pelos profissionais, né, da saúde dos distritos. Então a gente vai estar aí também, principalmente nesse mês de novembro, em campanha, é uma campanha aqui pela Casa de Leis, né? Como eu já disse, a gente vai estar convidando o doutor para vir fazer uma palestra, que nós sabemos que infelizmente os homens ainda, assim, melhorou bastante, mas ainda tem uma certa resistência, né? Então existe um trabalho nesse sentido de incentivo mesmo. Sim. Tá certo. Doutor, com relação à incidência dos casos de câncer de próstata, o senhor disse que o diagnóstico precoce é a melhor saída. Isso já está se tornando uma realidade ou a gente ainda vê casos avançados chegando para vocês nos consultórios? Eu já acho que é uma realidade sim, mas claro que existe uma parcela da população que o diagnóstico é tardio. Isso eu acho não só com câncer de próstata, como qualquer patologia oncológica, né? E essa parcela da população, claro, o tratamento dela é muito mais invasivo, um tratamento mais, vamos dizer assim, mais agressivo, mais difícil de ter uma resolução, entendeu? Mas a grande maioria da parcela da população que chega no consultório hoje, ainda bem, é de câncer na fase precoce. Existe algum tipo de estratégia de prevenção para não ter este tipo de câncer? Qual é a medida que esse homem pode adotar para evitar a doença ao longo da sua vida? Então, o câncer de próstata, a gente sabe que o tabagismo está muito associado a cânceres, não só de próstata, mas câncer em geral, bexiga, outros câncer de orofaringe também associado, tá? A alimentação, uma alimentação mais regular, não excesso de proteína também ajuda também, tá? Uma boa prática de exercício físico, isso aí tudo. E existe o fator genético, entendeu? Também é importante. Também, se você já tem uma história familiar que tem câncer de próstata, procurar um urologista precocemente, entendeu? Outra coisa também está associada à obesidade. A obesidade a gente já está vendo que tem um pouco mais associada a câncer de próstata, é um fator de risco. Ok. Hoje a gente tem um avanço da tecnologia com relação à genética, que o senhor disse, né? Isso também auxilia no diagnóstico precoce, esses rastreamentos que algumas clínicas já fazem hoje no país, cada vez com preço um pouco mais popular. Isso existe? Isso vai ser uma realidade que vai chegar para as pessoas da ponta algum dia? Talvez chegue sim, mas o rastreamento genético para a próstata, a gente fala em fatores de risco. Diferente do câncer de mama, que você está falando do rastreio genético, a gente consegue fazer um rastreio DNA genético, tá? E aí saber que aquela pessoa já tem aquele gene favorável ao câncer de mama. No da próstata não é mais ou menos assim. A pessoa tem uma história familiar, então ela
tem o fator de risco, mas não faz o rastreio genético, entendeu? Mas claro, se ela tem história familiar, o mais importante é procurar o urologista precocemente. Vamos falar de idade, população, saber? Isso. Geralmente 45 anos, pessoas com fatores de risco devem procurar o urologista, ou 50 anos de idade. Entendi. Aí mais cedo, se tiver histórico familiar e esses outros fatores que o senhor mencionou. Familiar, uso de tabagismo, pessoas de etnia de raça negra, pessoas que têm um pouco mais de obesidade. Importante, 45 anos, procurar o urologista. Tá certo. Vereador, queria que o senhor falasse com relação à infraestrutura que a gente tem hoje de saúde, né? Os vereadores também têm um olhar para isso, para equipamentos, para acolher essas pessoas na rede pública. Como que o senhor vê essa questão? Isso é um trabalho também constante da Câmara? Sim, um trabalho constante. Não só eu, como demais vereadores, sempre tem cobrado a administração pública municipal por uma atenção maior nas unidades de saúde e vamos estar continuando cobrando. E eu quero aí deixar à disposição o nosso gabinete para a gente estar colaborando, principalmente nesse mês de novembro, que a gente já tem colaborado nos outros anos, nas unidades de saúde, né? As pessoas fazem um evento lá, chama, acaba sendo, doutor, algo até bacana, assim, os homens saem do trabalho, vai lá nas unidades de serviço, nas unidades de saúde, que quando tem para atender o homem, eles fazem até mais tarde o horário, né? Então é algo bacana e acredito que seja muito positivo para a cidade de Dourados. Certo. Meu doutor, queria agradecer a sua presença e que o senhor deixasse uma mensagem final para os homens que estão nos assistindo, né, que ainda não fizeram o exame, estão na idade, ressaltar essa importância. Queria ressaltar então que o Novembro Azul é importante para o diagnóstico, né, a gente conversou aqui sobre o câncer de próstata, o diagnóstico precoce, que eu acho que o preconceito está diminuindo bastante e que a partir dos 45 anos de idade o homem procure um urologista, tá? Para fazer seu exame de rastreio, de rotina, né? Com PSA, com toque retal e claro, vai se avaliar outras coisas, todo urologista vai avaliar, entendeu? Acho que é importante todo homem ter essa consciência e procurar um atendimento na unidades básicas de saúde, igual o vereador falou, que dá para começar o rastreamento lá, nos centros de especialidades, entendeu? Acho que tem como a população hoje em geral ir atrás desse atendimento e vamos dizer assim, se alguém tiver a doença, ter o diagnóstico precoce e o melhor tratamento possível, né, com qualidade de vida. Obrigada, viu, doutor? Vereador, queria que o senhor também deixasse uma mensagem para quem está nos assistindo, né? Como que o senhor vê, qual que é o nosso desafio hoje para que essa prevenção chegue a mais pessoas e qual que é a mensagem que o senhor deixa para o pessoal? A gente tem que investir ainda mais na divulgação, né, desse tema tão importante. Eu convido aí os homens da nossa cidade para participar, principalmente os que são igual a mim, né, um pouco resistentes, né, a ir ao médico, a fazer os exames periódicos. Então vamos aproveitar esse mês de novembro, aproveitar as campanhas, né? Com certeza a entrevista está servindo até para mim me conscientizar, a gente vê a necessidade e a importância da gente estar procurando as unidades de saúde para esse, como se diz, os exames precoces, né? Com certeza vai estar contribuindo muito. Obrigada. Essa então é a mensagem de prevenção desta edição do Dourados em Foco. Você pode acompanhar o trabalho dos vereadores de Dourados pelo portal da Câmara de Dourados, pelo canal da TV Câmara no YouTube e pelas redes sociais. Até breve.